Oi, bem-vindo ao nosso novo curso de Programação em C. O nome do nosso curso vai ser FK. Vai ser dividido em 5 tópicos, iniciando com estrutura, variáveis e operadores. O segundo vai ser estrutura condicional, if else, switch case. Passar por estrutura de repetição, for, while e do while. Vamos ver no quarto tópico vetores, strings, matrizes e structs. E finalizamos com funções e arquivos. Na primeira aula de programação em C, a gente vai estudar a estrutura do algoritmo. Vamos baixar o compilador que a gente vai usar para editar texto e executar o programa, que é o DevC++. Vamos digitar o nosso primeiro programa, que é o Alô Mundo, ou Hello World em inglês. Vamos verificar a estrutura geral do algoritmo. E nosso primeiro comando que vai ser o printf. E vamos fazer alguns exercícios dessa primeira aula. Para baixar o aplicativo DevC++, eu vou deixar o link na descrição. Você pode buscar no Google como DevC++ Orel. Eu tive um problema de baixar a versão do site do DevC++, que ele estava um problema da execução do programa. Tentei resolver mudando a configuração e não teve jeito. Baixando o arquivo de instalação, você vai selecionar o idioma, vai marcar ali o contrato de licença, vai aceitar, vai escolher os componentes, deixa todos, menos esse último, caso você nunca tenha instalado o DevC++. Pode escolher o local da instalação do programa. E finalizando, ele já vai executar pela primeira vez o DevC++. Você pode escolher o idioma novamente, então eu coloquei como português Brasil, e nessa opção você vai escolher a fonte. Eu deixei como padrão, né, para não ter alteração. E dependendo do primeiro acesso, ele pode já aparecer o primeiro programa, que é o Alô Mundo. Tá? Aqui até coloquei como Olá Mundo. Caso ele não apareça ou dê problema na hora de executar, que às vezes aparece com alguns caracteres a mais, a gente vai fazer do zero. A gente vai aqui embaixo do arquivo, clica no retângulo, escolhe arquivo fonte. Para executar um programa, a gente precisa incluir uma biblioteca. A primeira que a gente vai incluir vai ser a biblioteca de entrada e saída, que é o stdio.h. Vamos colocar aqui na função principal, onde que vai rodar o programa, ela vai iniciar com int main, entre parênteses vazio, ou dentro, pode colocar a palavra void, V-O-I-D, mas nesse caso a gente vai deixar vazio. Dentro da função main, ela vai iniciar e finalizar o programa com chaves. Vai colocar antes da segunda chaves o código return 0, entre parênteses 0, ponto e vírgula. Esse código aqui vai informar que o programa foi executado com sucesso e ele sai do programa. Para imprimir nosso primeiro texto, a gente vai criar esse comando printf, tem que ser dentro de parênteses para a gente colocar o texto e dentro de aspas duplas. Então a gente vai colocar aqui alô, mundo, ponto de exclamação e depois do parênteses um ponto e vírgula. Então, esse é o primeiro programa que a gente vai fazer. Para executar, você pode clicar aqui no menu. Primeiro passo, compilar, para ver se tem algum erro de código, e depois executar. Ou clicar já em compilar e executar o F11 no teclado. Eu vou clicar, ele vai pedir para salvar em algum lugar, então vou colocar mundo e salvar. Vai executar o programa e vai aparecer nesse terminal do DOS a mensagem Alô Mundo. Pressionando qualquer tecla, ele volta para o DevC++. Depois de a gente executar o primeiro programa, a gente vai verificar agora a estrutura geral do algoritmo. Então, qual que é o primeiro passo? Então, nessa primeira linha, a gente vai incluir as bibliotecas. Depois, o programa ele tem que ter uma função main. Tá? Então, aqui a gente vai usar com base int main, entre parênteses vazio, ou void escrito aqui dentro. A função main ela sempre começa com chaves e termina com chaves. E dentro da função main vai ser executado o nosso programa. Então a gente pode ter conjunto de instruções e finaliza com return 0 para informar ao programa que a execução foi concluída sem erro. Pode colocar uma ou mais bibliotecas. Aqui eu coloquei as 4 principais que a gente vai trabalhar no curso. Aí aqui um pouco mais sobre cada biblioteca. Então aqui a gente vai trabalhar com entrada e saída de dados, stdlib, funções sobre alocação de memória, controle de processos, conversões. Por exemplo, a gente coloca um texto para o usuário digitar, mas a gente quer pagar esse texto, existe uma função dentro do stdlib que vai pagar todos os dados e iniciar novamente o preenchimento. Strings, a gente vai trabalhar com palavras e frases, né? Então a gente pode contar quantos caracteres tem
palavra, comparar uma palavra com a outra. A biblioteca mate.h, ela vai ter algumas funções, como seno, cosseno, exponencial, logaritmo, né, para a gente trabalhar com funções matemáticas. Função main. Então, a função main ela vai ter essa estrutura, né? Então, começa com int main, entre parênteses, as chaves, o conjunto de instruções e o return. A função main ela serve como ponto de partida para a execução do programa e também para a finalização. Então, tudo que tiver dentro da função main, o programa vai fazer a verificação se ele vai executar ou não. Ela vai ter esse int no começo, que significa que é um número inteiro, tá? O main é o principal. Quando a gente finalizar, ela tem que retornar algum valor para esse entre parênteses, tá? Quando a gente retorna o valor zero, a gente está informando ao programa que ele foi executado sem erros. Tá? Qualquer valor diferente de zero, ele pode dar algum erro de programação. A gente sempre vai usar para o curso return zero. Comando de instruções, comandos que são verificados dentro da função main. Eles podem ser de leitura e saída de dados, condicionais, repetições, structs. Novamente, o comando return indica o sistema operacional que o programa foi bem sucedido. Tá? Qualquer outro número pode indicar um erro. Comando printf. A função printf, ou impressão formatada, ela vai apresentar na tela os valores de qualquer tipo de dado ou basicamente o texto que a gente digitar. A sintaxe ela sempre vai ser toda minúscula, a palavra printf, vai começar e terminar com parêntese e dentro das aspas, tudo que colocar dentro das aspas vai aparecer na saída. E ela termina com ponto e vírgula. Dentro do printf, dentro do parênteses das aspas duplas, a gente pode usar o comando "n" para pular uma linha. O "t" ele serve para pular alguns espaços. Impresso ali o texto a partir desse espaço. O comando printf com relação à acentuação. A gente vai verificar que os acentos nesse comando, ele vai dar algum erro na hora de a gente executar o programa. No exemplo, a palavra variável é, a gente vai usar o printf normal, com a palavra variável é com os acentos, e o resultado na tela, que deu no teste que eu fiz, ele colocou, em vez do A com acento, colocou um B, em vez do E, um maiúsculo com acento. Para corrigir isso, a gente vai usar o comando printf, só que em vez da palavra com acento, a gente vai usar porcentagem %C, aí finaliza a palavra, e no E, novamente porcentagem %C. Assim que a gente fechar as aspas, a gente coloca uma vírgula e vai indicar um número correspondente à letra com acento que a gente quer, referente à tabela ASCII 2. O A agudo ele vai estar na posição 160 e o E na posição 130. Vai imprimir o resultado na tela a variável E. Para verificar qual o código que a gente vai usar para imprimir essas palavras com acento ou outros símbolos, a gente vai consultar a tabela ASCII 2. O número 130 equivale a E e o 160 A. Comentários no programa. Então a gente pode colocar duas barras e tudo que tiver à direita das duas barras ele vai ser um comentário. Então ele não vai influenciar no código do programa. Tá? A gente pode só determinar o indicar para que serve aquela linha, aquele trecho do programa. Barra asterisco e asterisco barra, tudo que tiver dentro desse comando vai ser comentário. Tá? Aí pode ser uma ou mais linhas. Para exemplificar sobre os comentários, a gente pode voltar aqui no nosso programa Alô Mundo e aqui a gente pode adicionar um comentário. Então aqui duas barras, esse programa, este é meu primeiro programa. Não importa onde que você for colocar as barras, pode ser no início, no meio, ou em todas as linhas você pode comentar. Vamos colocar a barra asterisco. Ó, quando a gente coloca a barra asterisco, tudo que tiver depois dela vira comentário. Então a gente pode colocar testando o comentário. Programa Alô Mundo. E aqui embaixo a gente pode finalizar. Então asterisco, barra, fecha aqui o comentário. Então o comentário pode ser feito dessas duas formas. Então, nosso primeiro exercício. Crie um programa que imprima na tela o nome, idade e altura de uma pessoa. Então a gente vai acessar o DevC++ novamente, vamos clicar embaixo do arquivo fonte, vamos incluir a biblioteca de entrada e saída, vamos criar
nossa função principal, né? Então, int main, entre parênteses vazio, ela vai iniciar e terminar com chaves. Nosso último código vai ser o return 0. Alguém pode se perguntar, e se eu não colocar return 0? Para esse programa que é mais simples, ele não vai dar problema, tá? Mas o problema que tenha estrutura condicional, repetição, ele vai travar, tá? Ou nem vai executar o programa. Então a gente vem aqui, ele está pedindo o nome, a idade, a altura. Então aqui no nome, vamos digitar um nome qualquer. Então, João, idade 30 anos e altura, então vamos colocar aqui 1,80 e vamos imprimir. Pessoa, cadastro. Vamos salvar. Então aqui ficou, nome João, idade 30, altura 1,80. Mas ficou muito feio, né? Ficou na mesma linha, mas ficou grudado. Então vamos clicar aqui para fechar. O que você pode fazer para ajustar? Pode dar um espaço aqui nesse, depois do João e depois do ano. Imprime novamente, ele compila e executa. Então ficou João, idade 30 anos, né? Faltou um S, altura 1,80. Só corrigir aqui. Só que ainda está feio, né? O que a gente pode fazer para melhorar? A gente pode colocar um /n para ele pular uma linha quando esse comando for realizado. E aqui também, mais um /n. Esse barra tem que ser invertido, tá? Então é barra invertida n. E clicando no F11 novamente, ele vai mostrar João, idade. É aqui que eu tinha colocado aquele espaço antes, né? Vamos tirar o espaço aqui. Coloquei aqui mais à direita, né? Tá. Então, compilar. Então, aqui, nome João, idade 30 anos, altura 1,80. Exercício 2. Então, aqui eu peguei do site cprogressivo.net. Escrever um programa que mostra a seguinte figura no alto da tela. Então, ele quer que mostre um zero construído com x, né? Então, tem que ter 4 linhas, 5x na primeira, 5x na última e mais o x ali para fazer o contorno. Então, novamente aqui vamos criar um arquivo fonte, hashtag include stdio.h. Sempre a estrutura vai ser a mesma. Então, int main, entre chaves e aqui o comando return, né? Já adiantando já para não esquecer, ponto e vírgula. Tá. Como é que a gente faz esse programa ali para aparecer o número 0 ali? São 4 linhas, né? E 4 e 5 caracteres em cada linha. Então, o caractere pode ser x ou espaço. 5 printf nesse programa? Pode. A gente pode criar 5 printf ou a gente faz um printf só. Como é que a gente faz um printf só? Então, a gente vai clicar. Então, ali, a primeira linha, ela está com x, são 5x. Tá? Na segunda linha, a gente coloca um /n, um x, dá 3 espaços e outro x. Aí /n novamente, um x maiúsculo, 1, 2, 3 espaços, x, /n, x, 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 x. Depois do print aqui a gente põe um ponto e vírgula. Vamos dar um F11, programa x0. A gente salva. Ó. Então aqui a gente fez o nosso programa. A gente poderia fazer diferente? Poderia. Então, nosso primeiro print seria só da primeira linha. A gente faz o segundo. X, 1, 2, 3, X. Aqui tem um X a mais. Calma aí. Isso. Aqui ponto e vírgula. Aqui fica igual ao de cima, né? 1, 2, 3, X.
Vai ficar x, 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 x. Tem que colocar o barra n no final. Barra n e barra n no terceiro. Pronto, agora vai dar certo. Aí, mesmo programa, tá? Só que a gente usou 3 comandos a mais de printf. A gente podia usar um só. Esse tipo de exercício não tem influência, mas a gente trabalhar com sistema embarcado, que a gente tem que colocar um programa com pouca memória, então quanto menos código, fica melhor para um espaço reduzido de memória. Então, nosso último exercício, também do cprogressivo.net, elabore um programa que mostre o seguinte menu na tela. Cadastro de clientes, aí de 0 a 4, e escolha a opção. Fazer o passo a passo de novo, até gravar. Include stdio.h. Alguém pode estar perguntando, poderia incluir as outras bibliotecas que a gente vai dar? Poderia, mas não vai ter influência nenhuma. Então, como a gente só vai usar essa nessa primeira aula, né? Não precisa digitar as outras. Entre chaves, pula mais um return, entre parênteses, 0, termina com ponto e vírgula. Para a gente ter um enunciado do exercício no próprio código, a gente pode usar um comentário, iniciando aqui com barra asterisco. A gente copia o texto, né, do exercício e termina com asterisco barra. Então aqui ele ficou aqui. Então elabora um programa que mostra os seguintes dados, né? Então ele vai colocar as opções de 0 a 4. Então a gente vai começar. Printf 0, fecha, ponto e vírgula, vamos colocar um barra n para finalizar. Printf 1, fecha, ponto e vírgula. Printf 2, altera. Printf 3, exclui. Eu esqueci de colocar o barra n, já coloco. Aqui barra n para ele pular uma linha. Aqui também. Aqui no excluir. E o último aqui, 4 consulta. Em barra n porque ele vai ter, a gente vai ter que digitar a opção. Aí opção, 2 pontos. Aí vamos executar o programa com F11. Clientes. A gente pode criar um arquivo e salvar. Ó, ele deu algum erro. Então faltou aqui no return, ponto e vírgula. Então o deve ser mais ele vai dar esse aviso. Tá? Então tem um erro inesperado, ele apontou essa linha, né? Então que faltou o ponto e vírgula. Então aqui a gente aperta F11 de novo. E aqui ele vai dar as instruções. Como a gente não está trabalhando como variável ainda, a gente não tem como colocar a opção que a gente vai escolher. Tá? Por enquanto não, mas mais para frente a gente coloca essa opção. Então assim finalizou a nossa primeira aula. Meu nome é Fernando Eduardo. Qualquer dúvida, você pode encaminhar e-mail para dunano@outlook.com. Então até a próxima aula.